te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 20 a 26. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrará no reino dos céus. Vós ouviu o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado no fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrades que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa sexta-feira, nessa primeira semana do tempo da Quaresma, na primeira leitura do livro de Ezequiel, fala do arrependimento, porque nós estamos vivendo um tempo onde o convite é a conversão. Quaresma é tempo de nos converter para celebrar a Páscoa de Jesus. Então a conversão é uma mudança radical de vida. E aqui fala no livro de Ezequiel, aquele que se arrependeu de tudo aquilo que fez de errado, e Deus vai perdoá-lo e vai esquecer aquilo que ele fez no passado. Por isso o convite é a conversão. É daqui para frente que Deus quer olhar para a nossa história.
E aqueles que viveram, aqui fala no livro de Ezequiel, viveram de uma forma correta, viveram a prática da justiça, mas no andar da vida depois desviou desse caminho. Esse vai morrer. Não é porque viveu um tempo a prática da justiça que está livre. Não. O convite é esse. Aquele que vive desde lá do início da vida, muito preparado para viver o amor fraterno, a prática da justiça, e é o que realmente o desejo de Deus. O desejo de Deus não é o pecado para o ser humano, mas ele precisa perseverar até o fim, porque a palavra de Deus mesmo diz, aquele que perseverar até o fim, aquele vencerá. Então, a conduta, ela precisa ser, se você sempre viveu a prática da justiça, não saia do caminho. E se você não viveu, mas se converteu, também vai viver. Então, aquele que se converteu, o pecado passado ficou para trás, e aquele que começou uma vida com dignidade e depois se afastou do caminho, ele vai morrer. Porque o fruto do pecado é a morte. Desde lá do início, dos nossos antepassados, entrou o pecado no mundo. Quer dizer, ao entrar o pecado no mundo, entrou a morte. Então, quer dizer, o fruto do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele traz consequências terríveis ao ser humano. Então, por isso, hoje, a liturgia nos convida à conversão, nos convida à santidade, nos convida a viver uma vida em comunhão com Deus. E Deus, no seu infinito amor, ele nos perdoa. Então, esse tempo de Quaresma é um tempo de nós olhar para um sacramento que ele é fundamental na nossa vida, que é o sacramento da confissão. Precisamos olhar, amados, para isso, porque é na confissão que nós somos purificados dos nossos pecados. É na confissão que é nesse arrependimento que a palavra aqui diz que o perdão acontece, que a misericórdia de Deus age de uma forma poderosa. Por isso esse tempo, chamado um tempo de conversão, é um tempo propício para nós nos preparar bem para a Páscoa do Senhor, para que termos a alegria não só de uma celebração, mas de celebrar também a vitória de Deus na nossa vida, porque quando nós nos confessamos os nossos pecados, arrependido daquilo que fizemos, Deus, ele nos lava, nos purifica de todo o mal. E por isso nós podemos celebrar então a vitória dele na nossa vida. E aí nós podemos dizer que é um sacramento que muitas pessoas têm dificuldade de exercitá-lo, mas se faz necessário, porque muitas vezes as pessoas que vivem corretamente, vivem a prática da justiça, ele olha para si e fala assim, mas eu não fiz nada de errado, né? Eu até concordo com muitas pessoas que vivem realmente uma vida de santidade, mas nós somos pecadores. Então a igreja orienta para esses que vivem uma vida em busca da prática da justiça constantemente, a igreja orienta que cada ano se faça uma boa confissão. Porque nós como humano, os nossos olhos muitas vezes nos levam a pecar, os nossos ouvidos muitas vezes nos levam a pecar, né? O nosso jeito de ser, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas omissões, é fruto da nossa humanidade. Por isso, precisamos, e aí se tivermos algo de negativo que nós fizemos, que tem esse sentimento que erramos, aí procuramos o sacerdote, né, imediatamente para confessar. Porque nós precisamos caminhar sempre com Deus, e Deus quer sempre, na sua misericórdia, nos perdoar e esquecer tudo que passou, e confia em nós que daqui para frente nós vivemos uma vida de santidade. Por intercessão
de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.